que a Igreja permite a veneração das relíquias? Veja, algumas pessoas ficam assustadas que em pleno século XXI a Igreja Católica permita o culto das relíquias, ou seja, a veneração pelo corpo de santos falecidos, de mártires, e até mesmo que as pessoas guardem com cuidado pedaços do corpo. Não é uma coisa um pouco macabra? Ou seja, uma realidade malsã e que, na verdade, mais do que cristianismo, algo que traz ainda resquícios de superstição pagã, porque afinal não eram os pagãos que veneravam os antepassados? Pois bem, a melhor forma que nós temos de responder a esse tipo de acusação está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na terceira seção, em que, na questão de número 25, no artigo 6, ele diz o seguinte: olha, não somos somente nós que veneramos as relíquias. É o próprio Deus que honra como convém as suas relíquias, pelos milagres que faz na presença delas. Ou seja, é Deus quem venera a relíquia dos seus santos, o corpo dos seus santos. E se você não acredita nos relatos, inúmeros relatos de milagres que aconteceram pelo contato com o corpo, com as relíquias dos santos, você pelo menos crê na Sagrada Escritura. Ou seja, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, nós vemos a famosa passagem em que um homem foi ressuscitado pelo contato com as relíquias do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha sido sepultado. Algum tempo depois, uns homens vieram sepultar um outro cadáver ali naquele cemitério. O que acontece, porém, é que veio um bando de malfeitores, os homens saíram correndo e, na pressa, jogaram o cadáver dentro do túmulo de Eliseu. E vejam o que diz a Sagrada Escritura, no versículo 21. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se pôs de pé. Aqui, então, nós vemos aquilo que Santo Tomás argumenta. É o próprio Deus quem honra a relíquia, ou seja, os restos mortais dos seus santos. Porque a palavra relíquia quer dizer exatamente isso. Reliquie, em latim, quer dizer restos. Os restos mortais. Agora, na realidade, isto que nós vemos aqui no Antigo Testamento está também presente no Novo Testamento. São Paulo, por exemplo, enquanto era vivo, ele era instrumento de Deus para realizar milagres. Você vai dizer, mas então ele estava vivo, não era morto. Bom, mas veja o que diz os Atos Apóstolos no capítulo 19. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Vejam, aqui está o fundamento das chamadas relíquias de segunda classe. Aqui é importante a gente fazer essa distinção. Relíquias de primeira classe são as relíquias propriamente ditas, ou seja, pedaços do corpo da pessoa, do osso, da carne, algo que faz parte do corpo. Mas acontece que a pessoa também possuiu objetos, roupas, no caso aqui, guardanapos, aventais, etc., que estiveram em contato com o corpo da pessoa. E isto também é relíquia, só que já de segunda classe. Algumas pessoas falam também de relíquia de terceira classe, mas na verdade essas relíquias de terceira classe poderiam ser chamadas de forma mais adequada de lembranças. Ou seja, quando você pega um pano, um rosário, uma pétala de rosa e toca no túmulo da pessoa falecida. Tudo isso pode ser usado por Deus para realizar milagres. É evidente, portanto, que o próprio corpo, o resto mortal daquela pessoa não realiza nenhum milagre. Seria uma mentalidade mágica dizer isso. Mas trata-se de uma ocasião para Deus manifestar as suas graças e para mostrar o quanto Ele amava aquela pessoa. Aqui também é interessante nós notarmos
que a Igreja Católica, ao contrário de que muitos acusam, sempre valorizou muito o corpo humano. Vamos lembrar que nós adoramos o corpo de Cristo. Vamos lembrar que a união dos corpos no ato sexual é um sacramento, o matrimônio. Se é assim, a Igreja sempre quis defender esta realidade do valor do corpo. Enquanto os protestantes, no século XVI, acusavam a Igreja Católica de visão de magia, de idolatria, etc., no Concílio de Trento, os padres conciliares fizeram questão de fazer um decreto sobre a invocação, a veneração e as relíquias dos santos e sobre as imagens sagradas, no dia 3 de dezembro de 1563. E no Denzinger, você lê no número 1822 o seguinte: devem ser venerados pelos fiéis os santos corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo. Vejam, devem. O concílio coloca isso como um dever dos cristãos. É um dever de piedade, porque seria algo tremendamente ofensivo, por exemplo, você profanar os restos mortais do seu pai, da sua mãe, por exemplo. Não é? Bom, se nós amamos estes santos e mártires que foram amigos de Deus, devemos também venerar os seus corpos. E a razão teológica para isso, diz o concílio, é o seguinte: corpos que foram membros vivos do mesmo Cristo e templo do Espírito Santo. E aí, aqui é apresentada as citações bíblicas para dizer que nós somos de fato membros do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Não somente isso, a argumentação teológica continua. Ele diz assim, que por ele devem ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, e pelos quais Deus concede aos homens muitos benefícios. Ou seja, os corpos ressuscitarão. E é exatamente porque eles serão divinizados que hoje os corpos dos santos são usados por Deus para distribuir as suas graças divinas. Vejam como é belo ser cristão e ser católico. Nós compreendermos que é verdade, aquilo que nós temos de mais precioso é a nossa alma, mas que os nossos corpos, nossos frágeis corpos, não são desprezados por Deus. São Francisco de Assis costumava chamar o seu corpo de o irmão jumento, ou seja, o jumentinho que, como burrinho de carga, ele usava para servir a Deus. Esses corpos que serviram a nosso Senhor são para Deus uma lembrança belíssima do amor com que eles se consumiram. Corpos verdadeiros são aqueles corpos que se doaram, se entregaram, se gastaram por amor. É assim que nós veneramos esses corpos. Enquanto o mundo idolatra corpos nus, idolatra corpos com formas perfeitas e bonitas, nós veneramos corpos que se gastaram, que derramaram o próprio sangue por amor a Cristo.